Olá, sejam bem-vindos ao devocional de hoje. Começando uma semana, que Deus venha estar presente em cada momento, em cada escolha que a gente for tomar nessa semana. E hoje eu quero trazer para você uma passagem que está lá no livro de Daniel, capítulo 3. E antes da gente ler, que eu vou ler apenas alguns versículos, fazendo um breve resumo até chegar no ponto da gente fazer a leitura. Aqui a gente vê nesse capítulo que o rei Nabucodonosor, ele manda fazer uma estátua de ouro grande. Aqui fala até mesmo as medidas, da altura de 2 metros. E a partir disso, há um decreto ali, ele chama todas as pessoas importantes e faz um decreto que toda vez que eles ouvissem algum instrumento musical, alguma trombeta, as pessoas deviam se prostrar diante daquela estátua, diante daquela imagem de ouro, por respeito e por adoração ao seu rei. Só que aquele decreto foi feito e as pessoas começaram a notar que os judeus não o faziam. Por quê? Porque eles não aceitavam se prostrar diante de outro que não fosse ao único Deus verdadeiro, que é o Deus dos judeus. E com isso, alguns astrólogos daquela época vieram até o rei Nabucodonosor e falou o seguinte com ele: olha, rei, tem pessoas importantes que o Senhor colocou e que não estão cumprindo esse decreto, não estão cumprindo o que o Senhor ordenou de se prostrar diante da sua estátua. E então Nabucodonosor chama 3 deles: Sadraque, Mesaque e Abednego. Chama esses 3 e fala com eles: olha, é verdade que vocês não estão se prostrando diante da estátua de ouro? Eles respondem que sim, é verdade. E o que acontece então? O rei fala com eles: da próxima vez, se vocês não se prostrarem, vocês serão atirados na fogueira. E eles falam que, ó rei, não precisamos nos defender diante de ti. E se formos lançados na fornalha, o nosso Deus vai nos tirar, o nosso Deus vai nos guardar. E mesmo se ele não nos proteger, nós não nos prostraremos diante de outro Deus. E aí, lá no versículo 19 do livro de Daniel, capítulo 3, diz o seguinte: Nabucodonosor ficou tão furioso que o seu semblante mudou. E deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. No versículo 22 diz: a ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram os 3. Olha bem, a fornalha estava tão quente que os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego morreram queimados, foram consumidos pelas chamas, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos ao fogo? E eles responderam: sim, ó rei. Mas olha bem, gente. Versículo 25. E o rei exclamou: olhem, estou vendo
4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. E é interessante que, seguindo essa passagem, a gente percebe, a gente vê aqui a narrativa que Nabucodonosor então chamou os 3 para fora da fornalha. E os 3 saíram, Sadraque, Mesaque e Abednego, ilesos. A Bíblia relata que sem cheiro de fogo, sem cheiro das chamas. Porque a gente sabe que tudo que é queimado tem um cheiro característico. Nem isso eles tinham. E então, Nabucodonosor mandou chamar as pessoas importantes novamente. E falou, lá no versículo 28, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E lá no versículo 30 ele fala, então o rei promoveu os 3 às melhores posições na província da Babilônia. E aí, é interessante que eu estava refletindo sobre essa passagem e a gente vê aqui o fogo. E fogo é algo que consome, né? Que queima ali, não sobra nada, só sobra cinzas. Não sobra nem a essência. O fogo consome tudo. E trazendo para a nossa realidade, muitas vezes nós passamos por situações de fogo. Muitas vezes nós passamos por pressões que nos consomem. Por situações em que nós não vemos alternativa. Situações em que nós pensamos, poxa, não resta escolha, eu não tenho para onde fugir. Eu estou em meio às chamas, eu estou sendo consumido. A sua mente não aguenta mais, as suas emoções estão completamente descontroladas, desgovernadas. O seu físico começa a sentir o reflexo disso e ficar mal também. As áreas da sua vida começam a ficar de cabeça para baixo. O que é isso? É a fogueira, é o fogo. Só que o que a gente percebe nessa passagem é tão incrível. É que não importa a situação, o que importa é quem está com você em meio a essa situação. Aqui a gente viu que a fogueira estava 7 vezes mais quente que o normal. Até mesmo soldados que se aproximaram dali foram consumidos pelas chamas. Mas, lá dentro das chamas, não estava só Sadraque, Mesaque e Abednego. Estava uma 4ª pessoa. Deus estava com eles. E se Deus estava com eles, eles não foram consumidos. Eles foram guardados, nem resquícios de fogo havia neles quando eles saíram. E isso é o que vai acontecer com você. Se em meio à situação da chama, do fogo, da pressão, daquela dificuldade que está te consumindo, talvez você esteja passando por isso, ou talvez nessa semana você vá passar por isso. Mas se em meio a isso, você tiver ao seu lado o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, o único Deus que tudo podes fazer, que tens poder para tudo, você vai sair dessa situação ileso, sem marcas negativas, sem efeitos negativos, sem sequer resquícios disso. Porque, mais uma vez, mais importante do que o que você está passando é quem está ao seu lado. Escolha ter ao seu lado o Deus verdadeiro. Amém? Então essa é a mensagem de hoje. Fique com Deus e até a próxima.